Olá, meus queridos, minhas queridas, meus amores. Agora nós vamos estudar ombro, cintura escapular e braço. Preparados? O objetivo dessa aula é estudar a formação óssea, as articulações e a musculatura envolvida aí na formação do ombro e do braço. Compreender a formação da cintura escapular, hoje chamada de símbolo do membro superior. Ok, vamos começar então. Cintura escapular. Reflitam comigo. O membro superior, ele apresenta uma mobilidade e uma capacidade de segurar, além de golpear e executar atividades motoras finas, chamadas de manipulação. Isso tudo através das mãos. Esses movimentos só podem ser realizados através das articulações do tipo escápulo-torácica, a do ombro, que a gente chama ela de glenomeral, além das articulações do cotovelo, a rádio ulnar e também a rádio carpal. Essas aqui nós vamos estudar quando estivermos falando de antebraço e mão. Então, hoje o símbolo do membro superior é a formação aí da cintura escapular. Essa cintura escapular, ou símbolo do membro superior, é uma formação em anel do tipo ósseo, tá? Essa estrutura aqui em amarelo que a gente observa na imagem. No entanto, ele é incompleto posteriormente, aqui por trás, justamente porque atrás, na porção medial entre as duas escápulas, nós vamos observar a coluna vertebral. Então, por isso a gente diz que ele é incompleto posteriormente. Formado aí pelas duas escápulas e as duas clavículas, ele é completo anteriormente pelo manúbrio do externo, a única porção onde há uma junção óssea entre a clavícula e o manúbrio external. Então, nós observamos aí o quê? Que o símbolo do membro superior mais os ossos da parte livre do membro superior vão formar aí o nosso esqueleto apendicular superior. Apendicular são os apêndices ao esqueleto axial, que é o nosso esqueleto axial, professor? Crânio, coluna vertebral e ossos que vão formar a caixa torácica. Esses são os nossos ossos do esqueleto axial. No esqueleto apendicular, então, nós vamos encontrar aí os que vão formar o membro superior e os que vão formar o membro inferior. Então, veja que ele se articula com o esqueleto axial apenas por meio da articulação externoclavicular entre o externo e a clavícula. Veja aqui que a única junção de ossos é entre o manúbrio external e a clavícula. A escápula ela está sobreposta na caixa torácica. No entanto, contudo, todavia, ela não se liga aos ossos da caixa torácica diretamente, como a gente observa na formação externoclavicular. Então, esse símbolo ele vai ser sustentado, estabilizado e movimentado pelos músculos tóraco-apendiculares, entre o tórax e os apêndices, que se fixam aí no esqueleto axial, justamente nas costelas, no externo e também nas vértebras. Vamos estudá-los independentemente agora. Nesta imagem, deixo para vocês todos os ossos aí relacionados à formação do nosso membro superior. No entanto, a aula de hoje é somente sobre os ossos do ombro e do braço. Clavícula e escápula. Esses ossos vão formar então o símbolo do membro superior e se prendem aí ao tórax. Vão prender este nosso membro superior ao tórax. Justamente pela posição aí da clavícula na junção com o manúbrio external e a escápula que é sobreposta sobre a caixa torácica. No símbolo do membro superior, então, nós vamos observar a formação das articulações externoclavicular, que é do tipo sinovial com disco articular, e acromioclavicular, que é do tipo sinovial plana. Os músculos observados nessa formação, então, serão o peitoral menor, o subclávio e o serrátil anterior. Falando de ombro, o ombro é formado pelos ossos clavícula, escápula e húmero. Sim, os mesmos que formam o símbolo do membro superior.
A gente vai observar, então, uma articulação glenohumeral entre a fossa glenoide e o húmero. Essa articulação do tipo sinovial esferoide. Os músculos observados aí no ombro, então, são em posição anterior, o peitoral maior. Os laterais em posição lateral, tá, gente? Deltoides e supraespinhal. Os posteriores aí a gente vai observar o trapézio, o levantador da escápula, romboide maior, romboide menor, infraespinhal ou espinal, tanto faz, tá, gente? Redondo menor, redondo maior, subescapular e o latíssimo do dorso. Vamos vê-los independentemente. Formando o ombro, então, temos aqui a clavícula e a escápula. Veja aí os acidentes ósseos, os detalhes anatômicos para cada uma dessas estruturas. Então, aqui nós estamos vendo a face superior da clavícula e aqui estamos vendo a face inferior da clavícula. Veja que teremos sempre uma face external, onde vai se encontrar com a articulação para o externo, e uma face acromial ou extremidade acromial, onde vai se encontrar com o acrômio da escápula. A extremidade external ela é mais arredondada para fazer essa junção com o externo, e a extremidade acromial ela é chata ou plana, justamente para fazer a junção aí com o acrômio e fazer o seu ombrinho retinho, bonitinho, ok? Além disso, nós vamos observar aí na escápula um osso do tipo irregular, porque ele não cabe dentro de nenhuma das classificações ósseas. Então, temos anteriormente uma fossa subescapular, o processo coracoide e a formação do acrômio. Na face posterior, uma fossa supraespinhal, porque está acima da espinha da escápula, e uma fossa infraespinhal, porque está abaixo da espinha da escápula. Veja aí, então, as formações desse osso. Nessa imagem, trago para vocês as articulações sinoviais do ombro, os ligamentos e a formação da cápsula articular. Quando falamos em cápsula articular, é toda essa estrutura composta por tecido conjuntivo, tá? Que vai estar aí juntando e promovendo a manutenção dessa articulação. Vai juntar duas peças ósseas e vai manter essas peças articuladas entre si. Nessa cápsula articular, nós vamos encontrar os itens que compõem uma articulação do tipo sinovial, que é a membrana sinovial, o líquido sinovial, a cápsula articular propriamente dita, e essa superfície articular, que é uma camada de cartilagem, também chamada de cartilagem articular. Essa cartilagem articular ela vai estar recobrindo as duas superfícies articulares. Aqui no caso, cabeça do húmero e a cavidade glenoidal. Além disso, nós vamos observar a formação aí de ligamentos. Ligamentos são estruturas aí de tecido conjuntivo também, tá? Que vai estar aí relacionado à junção de duas ou mais peças ósseas. Observe aí, então, a formação de todos esses ligamentos relacionados aí à formação do nosso lindíssimo cíngulo do membro superior e a formação do ombro também. Agora nós vamos estudar os músculos, começando pelos músculos observados na escápula. Então, temos o subescapular, que está na fossa de mesmo nome. Fossa subescapular, músculo subescapular. Fossa supraespinhal, músculo supraespinhal. Fossa infraespinhal, músculo infraespinhal. Veja que logo abaixo, inferior ao músculo infraespinhal, eu vou achar um pequenininho, o redondo menor. Então, esses músculos estão aí presos à escápula e também à cabeça do húmero. Vejam que esses quatro, o subescapular, o supraespinhal, o infraespinhal e o redondo menor, eles formam o nosso querido, lindíssimo, magnífico, salve, salve, manguito rotador. É este que permite que o seu braço faça rotações laterais e mediais. Você consiga virar o seu braço para fora, lateralmente, ou virar o seu braço para dentro, medialmente. Faz o teste aí. Continuando
com os músculos do ombro, nós temos o grandão, aquele músculo de levar injeção, o deltoide, tá? Então, observe aqui o deltoide, todo este grandão, tá? Depois vocês vão estudar aí as origens e inserções de cada um desses músculos, ok? E lembra que a gente falou do redondo menor? Logo abaixo dele a gente vai encontrar um redondo maior. Se eu tenho um menor, eu vou ter que ter um maior. Acostumem-se a esses nomes em anatomia. Sempre que eu tenho um menor, eu tenho um maior, tá bom? E aí, já partindo aqui nessa imagem, a gente consegue visualizar um músculo posterior do braço, que é o tríceps braquial, tá? Para vocês observarem que a cabeça longa do tríceps braquial, ele está aqui, ó, inferior ao músculo redondo menor e superior, ele passa superiormente ao músculo redondo maior. Nós vamos observar essa estrutura aqui depois, mais adiante. Ainda na posição dorsal ou posterior, nós vamos observar mais superficialmente o trapézio, este grande músculo dorsal superior. Se eu removo o trapézio, eu tenho que removê-lo para a gente visualizar os outros músculos que são inferiores à posição do trapézio, tá? Então, eu retiro este músculo para visualizar estes. Então, nós temos aqui, ó, no ângulo superior da escápula, o músculo levantador da escápula. Este é um daqueles que você usa para fazer ombrinhos para os outros. Balança os ombrinhos aí para cima. É esse músculo que você está trabalhando. Depois dele, a gente vai observar o romboide menor e o romboide maior. Os romboides estão presos aqui à coluna vertebral. Na parte anterior, então, vamos visualizar o grandão, peitoral maior. Abaixo dele eu removo o peitoral maior, eu vou visualizar o peitoral menor e o subclávio. E aí, lateralmente, nós vamos observar, anterolateral, né, na verdade, a formação do serrátil anterior. Nessa imagem estão todos os músculos aí, ó, dos mais superficiais para os mais profundos, para que vocês possam estudá-los. Nessa visão, então, temos os músculos anteriores, os mais superficiais, e aí aqui os mais profundos. Removendo os superficiais, nós conseguimos observar a formação aí dos mais profundos. Braço, bora falar de braço, formado pelo osso húmero. Articulações que a gente vai observar é a glenomeral, na formação do ombro, e a articulação do cotovelo, na formação do antebraço. Que a gente vai estudar melhor essa articulação quando estivermos falando de antebraço. Então, agora você, estudante de anatomia humana, sabe que isso é braço e isso é antebraço. Isso é punho e isso é mão, ok? Não é mais isso tudo, é braço, tá? Por favor. Então, músculos anteriores do braço: bíceps braquial, braquial e coracobraquial. O músculo posterior aí, que a gente vai observar, o maior de todos, é o tríceps braquial e um pequenininho que é o ancônio. Osso do braço, húmero. Então, observe aí todos os detalhes anatômicos para a formação deste osso, numa visão anterior e numa visão posterior, tá? Então, visualize que a cabeça do húmero é toda essa partezinha lisinha que vai ser recoberta aí pela articulação, pela aquela camada de cartilagem articular, tá? Quando aparece no desenho assim, ó, em azulzinho, gente, é justamente essa retratação aí dessa camada de cartilagem articular, ok? Então, observe aqui, ó, aqui na ponta, já que é ponta, eu chamo mais longe, eu chamo isso de distal, e já que é ponta e é mais perto do corpo, eu chamo isso de proximal. Então, a gente vai chamar de extremidade proximal, extremidade distal. No meio, a gente chama isso de diáfise, epífise proximal, epífise distal, meio, diáfise. Observação, então, dos músculos anteriores do braço: bíceps braquial
e o braquial. Aqui, ó, a gente vai saindo do processo coracoide para o braço, a gente vai ter o coraco braquial. Nessas imagens ele não foi retratado. Aqui numa porção posterior, nós visualizamos o tríceps braquial e um pedacinho aqui do ancônio, tá? O ancônio ele é considerado músculo do braço porque ele vai atuar aí na articulação do braço, tá bom? Deixo aqui para vocês já se acostumarem com os acidentes e as formações ósseas que nós vamos observar em todas as estruturas esqueléticas do nosso corpo. Então, o que é crista, epicôndilo, fóvea, forame, fossa, sulco, cabeça e linha. Acostume-se a esses acidentes e formações ósseas, porque nós vamos cobrar isso de você. Ainda estude o que é maléolo, incisura, protuberância, espinha, processo espinhoso, trocânter, tróclea, tubérculo e tuberosidade ou tuber. Preste atenção a essas estruturas, porque nós vamos cobrar isso de vocês. Então, pessoal, para hoje é isso. Começamos a estudar o membro superior. Lembre-se que todos esses materiais estão aí dispostos nos livros de anatomia. Os livros textos trazem de maneira mais didática as informações explicando o que é a estrutura e qual é a função. Atlas só trazem para a gente as imagens com os nomes da estrutura. Não explica para que serve, tá bom? Beijo, povo. Até a próxima.